houve situações em sua vida em que você teve que tomar decisões sérias e definidas? Você foi impactado pelas consequências dessas decisões? Você chegou a tomar alguma decisão que mais tarde considerou errada? Você já fez escolhas que depois se arrependeu? Será que a decisão e a escolha têm alguma importância na vida espiritual? Saberemos tudo sobre esse assunto no estudo de hoje, intitulado Decisão e Vontade. A Bíblia nos diz: esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis 2:2. Vontade, chave para o êxito, ou o segredo da vitória. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção, sob a direção da vontade. A vontade não é o gosto nem a inclinação, a tendência, mas o poder que decide, o qual opera. A vontade opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Muito importante aprender e conhecer o poder da vontade para a nossa vida. Vemos aqui que a vontade é o poder que governa a nossa natureza, direcionando as outras faculdades. É pela vontade que decidimos obedecer a Deus ou não. A fortaleza, firmeza do caráter é composta de duas coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muito jovem confunde paixão forte e desenfreada com fortaleza, firmeza de caráter. Nesse caso, a paixão mencionada aqui se refere a qualquer sentimento intenso, forte, dominante, como ira, impetuosidade, violência, desejo, etc. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é um homem fraco. A genuína grandeza e nobreza do homem é calculada pela força dos sentimentos que ele subjuga, que ele domina, não pela dos que o dominam, pelos sentimentos que dominam o homem. Vemos aqui pontos muito esclarecedores e importantes. A fortaleza do caráter se compõe de força de vontade e domínio de si. Força de vontade para fazer o que é correto e se dominar, se controlar. Aquele que é controlado por seus sentimentos, suas paixões, é um fraco. O verdadeiro homem forte é o que controla a si mesmo e a seus impulsos e inclinações. É uma tarefa árdua, difícil e que exige, além da força de vontade e decisão, muita persistência. Todo jovem precisa cultivar a decisão. O estado dividido da vontade é uma cilada, armadilha, e será a ruína, o fim de muitos jovens. Sede firmes, do contrário, sereis deixados com vossa casa, ou caráter, construída sobre alicerce arenoso, construída sobre areia, sem base firme. Há os que têm a desdita, a infelicidade, de estar sempre do lado do erro, quando o Senhor quereria que fossem homens fiéis, capazes de distinguir o bem do mal. Aprendemos aqui que a decisão deve ser cultivada, praticada, exercitada para edificarmos o caráter sobre a rocha, não sobre a areia, e para sermos fiéis, capazes em reconhecer, distinguir, diferenciar o bem do mal. Toda a nossa vida pertence a Deus e tem de ser usada para a sua glória. Sua graça consagrará e aproveitará cada faculdade. Que ninguém diga: eu não posso remediar meus defeitos de caráter, pois se chegardes a essa conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância, na demora, por submeter-se ao controle de Deus. Vemos que a impossibilidade de remediar, corrigir nossos defeitos, está em nossa indisposição, falta de força de vontade e em coração corrupto. Pois se não quiserdes, então não podereis vencer. Então precisamos querer vencer
e querer aceitar e nos submeter ao controle de Deus. O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. É este o poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos, mas se aí ficamos, só nos desejos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína, enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. Reforçamos a ideia do poder da força de vontade, que é o poder de decisão, de escolha. Não adianta apenas desejar, querer, mas decidir e se mover na ação, na realização de atitudes que nos ajudarão a vencer em vários pontos, em várias questões de nossa vida. Sentindo o terrível poder da tentação, o arrastamento do desejo que leva à fraqueza, muito homem brada, grita em desespero: não posso resistir ao mal. Dizei-lhe que ele pode, que ele precisa resistir. Poderá haver sido derrotado uma e outra vez, mas não é necessário que seja sempre assim. Ele é fraco em força moral, dominado por hábitos de uma vida de pecado. Por conta de maus hábitos, más propensões, inclinações e condescendências, sentimos-nos fracos, impossibilitados e incapacitados, mas não devemos desistir, mas resistir, decidir com vontade, resistir. Suas promessas e resoluções são como cordas de areia. A consciência das promessas não cumpridas e dos violados votos enfraquece-lhe a confiança na própria sinceridade, fazendo com que ele sinta, que ele imagine que Deus não o pode aceitar, nem cooperar com seus esforços. Não precisa, entretanto, desesperar. Muitos de nós, pensando em nossos fracassos anteriores, nos enfraquecemos ainda mais, sentindo, achando que Deus não nos aceitará nem cooperará com nossos esforços. Não nos devemos desesperar. Precisamos tirar a confiança de nós mesmos e confiar no auxílio e cuidado de Deus. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Tira-se a pouca confiança em si mesmo e a deposita em Cristo. Orando a Deus, pedindo fortalecimento, decidindo usar a vontade para vencer, Deus une sua força à nossa. Podemos vencer mediante o poder que Ele nos dá. Deus não pode salvar o homem contra sua vontade do poder dos artifícios de Satanás. O homem precisa trabalhar com sua força humana, ajudado pelo poder divino de Cristo, para resistir e vencer a qualquer preço. Em resumo, cumpre ao homem vencer como Cristo venceu. E então, mediante a vitória que é seu privilégio obter pelo todo-poderoso nome de Jesus, pode se tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Unindo a vontade, o esforço pessoal com o de Cristo, que já viveu como nós e venceu, podemos ser vencedores. Não poderia ser assim obtivesse Cristo toda a vitória sozinho. O homem precisa fazer sua parte. Importa que ele seja vencedor por si mesmo, por meio da força e da graça que Jesus lhe dá. Precisa ser co-obreiro de Cristo na obra de vencer, e então será participante com Cristo de sua glória. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar, sem quebrar um princípio do seu governo: submete-te a mim, dá-me tua vontade,
tirar do domínio de Satanás e dela me apoderarei. Então posso operar em ti o querer e o perfazer segundo a minha boa vontade. Quando Ele vos dá a mente de Cristo, quando Deus lhe dá a mente de Cristo, vossa vontade se torna como a sua vontade, a de Deus, e vosso caráter se transforma para ser semelhante ao caráter de Cristo. E entreguemos tudo de nós, nossa vontade, nosso querer a Deus, para que Ele opere o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, para que diariamente, passo a passo, nos tornemos mais semelhantes a Cristo e para sermos participantes de sua glória. Amém. Os textos utilizados neste estudo se encontram nos livros Temperança, no capítulo 3, na 6ª seção, e no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, no capítulo 76. O número das páginas está registrado nos slides. Deus abençoe a todos.